Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória, glória e honra ao teu nome santo, Pai. Quantos podem dizer: eu escolho Deus, eu escolho ao Senhor? Amém. Você sabe, amados, até no mundo as pessoas pegam numa garrafa de água, se já estiver aberta há 3, 4 dias, já apanhou o sol, aquilo já se tornou chá e já arrefeceu. As pessoas dizem assim: não, isto parece puro, mas eu sei que não é, porque está há 3, 4 dias assim. Isto parece puro, mas não é. E porque têm conhecimento, não bebem aquilo, não querem algo que possa já estar contaminado a entrar no seu corpo. Não querem. Mas naquilo que não veem, e por isso recebemos o Espírito Santo, amém? Naquilo que o mundo não vê, o mundo engole tudo, o mundo mete tudo dentro, toda a espécie de corrupção, toda a espécie de inimizade contra Deus, toda a espécie de coisa enferma. E toda a gente sabe que ninguém vive bem sem amor, sem paz, sem alegria. E no entanto fazem quantas coisas que são escolhas completamente contrárias a isto. Completamente contrárias a isto. A infidelidade é algo terrível, toda a gente sabe, mas quantas pessoas escolhem esse caminho? Escolhem na mesma a infidelidade, escolhem na mesma a rebeldia contra o Senhor. Quantos podem dizer: eu quero aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é bom? Isso vem-nos do Senhor, vem de Deus. Não vem de ninguém que se ache iluminado, porque ninguém estando primeiramente em trevas se consegue iluminar a si próprio. Você pode dizer amém? E todos esses iluminados um dia morrem. Porquê? Porque o seu corpo é lugar de corrupção, está separado da vida de Deus, que dá a vida. Que dá a vida. Por isso nós morremos, por causa da corrupção que está neste corpo. E um dia também morreram. E não foram mais especiais do que ninguém. Amém? Eu quero aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que vem do Senhor. É isso que eu quero beber, é isso que eu quero comer, é isso que eu quero meter aqui dentro. Eu escolho Deus em todo o tempo. Eu escolho Deus a tocar na minha mão, para que a minha mão ao tocar seja a glória para Ele, seja o poder dEle. Eu quero com toda a humildade dizer que a glória é dEle. Quando eu for para algum lado, quando eu falar alguma coisa, sejam as tuas palavras, Senhor. Sejam as tuas palavras, Senhor. Coloca as palavras certas nos meus lábios. Eu quero estar sensível e atento. Que a minha mente seja o lugar dos teus sonhos, seja o lugar da tua revelação, seja o lugar da tua sabedoria, seja o lugar para eu ver a porta que se abriu e reconhecê-la como tal, e a porta que se fechou finalmente a toda a destruição, a toda a perda, dano e morte. Em nome de Jesus eu escolho Deus. Vamos cantar de todo o nosso coração. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, andar do teu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, eu sei que vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida, agora vivo a vida de Deus. Sim, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia.
Já morri para minha vida, agora vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci para te chamar de amor, eu nasci para te chamar de Pai, meu Pai, andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu, eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem e me chama, todo dia as propostas vêm e me chama, todo dia vem as tentações, eu sei, elas sempre me chamam. Oh não, eu não me vou sujar, não me vou corromper, porque eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, Senhor. Já morri para minha vida, agora vivo a vida de Deus. Eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora vivo a vida de Deus. Sim, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Canta para Ele, amado. Sim, eu escolho Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora amém, Senhor Deus. Só mais uma vez. Sim, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora vivo a vida de Deus. Sim, eu escolho Deus em Ti, Senhor, em todo tempo a Ti, Senhor, meu Deus. Já morri para minha vida, agora vivo a vida de Deus. A vida de Deus, sim, a vida de Deus, somente a Tua vida, Senhor. Digno, digno, puro, santo, lindo, 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 lindo ao Senhor. Nós somos a noiva, nós somos aquela que reconhece a beleza na Tua santidade, a beleza em seres puro, em seres limpo, em ser justo, em seres retos, Senhor. Quão grande e formoso, quão imensamente poderoso, glorioso, maravilhoso é o meu Rei. Sim, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo, eu escolho Cristo todo dia, todo tempo. Agora quero viver a vida. Só mais uma vez. Sim, eu escolho a Ti, Senhor. Adoro o Senhor com essa palavra. Em todo o tempo. Já morri para minha vida, agora vivo a maravilhosa, a puríssima vida de Deus. A vida de Deus, nada mais amável, mais digno, mais justo, a vida de Deus. A vida de Deus. Graças, Senhor, pela Tua presença aqui nesta tarde. Enche este lugar da Tua presença, Senhor.
Enche este lugar de adoração, enche este lugar de anjos, Senhor. Enche a nossa vida de Ti, Senhor. Enche a nossa vida da Tua presença, do Teu amor, Senhor. Não como o mundo dá. Enche-nos da Tua paz, não como o mundo dá. Enche-nos da Tua alegria, não como o mundo dá. Enche-nos da Tua bondade, não da aparência de bondade que o mundo está cheio. Ninguém transcendeu a natureza humana. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que seja bom. Ninguém que seja bom a não ser o Senhor. Ninguém que seja melhor do que os seus irmãos. Ninguém que transcendeu o coração humano. E o fruto dos homens está aí para mostrar aquilo que os homens são. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, porque também o nosso espírito em nós testifica que estamos nus, Senhor, sem Ti. Como Deus disse: quem te disse que estavas nu? Afinal, algo em Ti testifica que Tu não és só do pó, Tu não és só das coisas deste mundo. Tu foste pó que transcendeu, Tu foste tirado do pó para viver uma realidade acima. E nessa realidade de cima Tu consegues olhar e ver: este mundo não está bem, este mundo está doente, há algo profundamente errado neste mundo inteiro e em nós também. E isso é algo superior que testifica no nosso interior. Estas coisas terrenas não se comparam às celestiais que aguardamos. Não se comparam. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Até o mundo, para acusar Deus, diz: porque é que há o mal? Mas quem é que te disse que estavas nu? Quem é que te disse que há o mal? Quem é que te ensinou essas coisas? Porque é que tu não aceitas a natureza de um modo natural e imediato? Tu não aceitas porque há algo em ti que é de uma outra realidade. É de um outro lugar. Você pode dizer amém? Aleluia. Nós precisamos de Ti, Senhor, em todo lado, em toda a parte, na nossa casa, em todos os assuntos da nossa vida. Tu não deixas nada ao abandono. Assim tanto te queremos a Ti, Senhor, e queremos nesta hora abençoar as casas, declarar profeticamente: a minha casa será uma casa de bênção. Em nome de Jesus, minha casa será uma casa de bênção. Oh, declaro com fé: minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será sempre reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faz do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faz do meu coração Tua casa todo dia. Estás à vontade para ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver. Minha casa será uma casa de bênção. Eu declaro com fé em todo o tempo: a minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos sempre adoradores
só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Não falta nada ali, eu creio, diz: faz do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faz do meu coração tua casa todo dia. Estás à vontade para ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu viver sem ti. Faz do meu lar, Senhor, faz do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faz do meu coração tua casa todo dia. Estás à vontade para ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver. Declaro com fé, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Glória a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus. Bendito seja Deus. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, da tua bênção e teu favor tão grande sobre a nossa vida, sobre os nossos irmãos e irmãs em Cristo, sobre todos aqueles que aqui juntamente adoramos o teu nome e louvamos o teu nome. Tu és digno de receber a nossa gratidão, a adoração da nossa vida diante da tua presença. E oramos em nome de Jesus, não só por todos nós que aqui estamos, mas pelas casas e famílias, por todos aqueles que estão também agora nas suas casas, ou aqueles que estão a receber a mensagem da palavra online, em todo lugar onde chega a tua palavra, em todo lugar onde chega a tua presença. Nós oramos em nome de Jesus, de ver respostas e soluções, de ver o teu poder que se manifesta, de ver a tua bênção estendida sobre a necessidade de cada um dos teus filhos. E oramos em nome de Jesus pelo sangue precioso que foi derramado por nós, porque está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas Jesus veio e derramou o seu sangue e quebrou toda a maldição, destruiu todo o poder maligno que era sobre nós, apresentando em derrota a todo o poder das trevas, ao reino das trevas. O reino de Satanás foi derrotado por ele e foi despojado de todo o poder, de toda a potestade, do domínio que ele tinha sobre a vida daqueles que agora, como nós, escolhemos a Cristo. Quantos aqui escolheram a Cristo? Declaro para o Senhor: eu escolhi a Jesus, eu escolhi a Cristo, eu escolhi Deus. A todos aqueles que o escolheram, o Senhor, e a todos aqueles que celebram a sua vida, a sua vitória, a todos aqueles que agradecem, que têm gratidão para agradecer tudo aquilo que Jesus fez por nós na obra da sua morte substitutória em nosso lugar, vindo aqui em nosso lugar, dando a sua vida em nosso lugar, morrendo em nosso lugar para nos salvar. A todos aqueles que o recebem, Ele lhes dá o poder de se tornarem filhos de Deus, os que creem no seu nome. E nós te agradecemos hoje de todo o coração por tudo que o Senhor faz, tudo que Deus opera, tudo que Deus realiza em favor da nossa vida. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos de todo o coração pelo teu favor tão grande, a tua bênção tão grande. Graças da tua palavra, graças do teu poder,
Graças da tua bênção, a tua mão estendida sobre as casas e famílias onde chega essa palavra. Chega a tua presença, a tua unção e a tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus. Vamos ler, com o favor de Deus, um texto que está no Evangelho de João, capítulo 5. Enquanto os irmãos abrem, eu queria, mais uma vez, reforçar os meus parabéns a todos aqueles que se batizaram ontem. Um grupo muito bonito de um número significativo, um número grande de pessoas que se batizaram ontem. Eu queria, mais uma vez, dar os meus parabéns. E estou a ver aqui alguns deles, não vou estar a citar nomes, posso esquecer alguém, não queria fazer. Meus parabéns para todos e agradecer também aos irmãos que tão amavelmente estiveram presentes conosco para fazer esta festa. Glória a Deus, que privilégio tão grande. Amém? Lemos então, com o favor de Deus, João capítulo 5, versículo 1, diz a Escritura. Vamos ler juntos. Depois disto, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, existe ali em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendes. E nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra. Esta palavra produz um fruto de bênção e de vitória na nossa vida. Seja glorificado o teu nome em nossa vida, em nome de Jesus. Graças, Senhor. Amém. Tenha a gentileza de sentar. Prepare-se também para tomar notas sobre alguns destes temas abordados hoje. Acerca de uma escolha. A nossa vida é feita de opções. A nossa vida é feita de decisões. A nossa vida é feita também de escolhas. Nós escolhemos, decidimos, tomamos decisões todos os dias. E então, pastor, qual é a novidade? A novidade é que essas decisões podem ser tomadas com Deus ou sem Deus. A decisão é que essas escolhas podem ser feitas no agrado de Deus ou desagradáveis diante de Deus. Podem ser feitas de acordo à vontade de Deus ou contrárias à vontade de Deus. E para conhecer a vontade de Deus é necessário conhecer a sua palavra. É necessário ter conhecimento de Deus. É preciso valorizar o conhecimento de Deus. Porque a grande questão é essa: você vai enfrentar as batalhas da sua vida sozinho, sem Deus, ou com Deus. E o drama da existência humana é esse: viver sem Deus, enfrentar as batalhas da vida sozinho, sem Deus, e no fim passar uma eternidade toda afastados de Deus para sempre, naquilo que faz do inferno o lugar mais horrível, porque não foi feito para o ser humano, foi feito para a condenação do inferno, de Satanás e dos demónios dele. Mas o ser humano é um ser livre que pode escolher viver com Deus ou sem Deus. Pode dizer sim ou não para Deus. Pode tomar decisões da sua vida, se quer viver com Deus ou se, pelo contrário, decide viver sem Deus a sua existência. A quebra da comunhão com Deus, a vida sem Deus, está estabelecida uma sentença desde o princípio da criação. Que o homem, tendo sido criado livre, pode rejeitar Deus. Mas esta rejeição de Deus traz juntamente consigo uma penalização. Tem uma pena. Essa pena é pena de morte. Pena de condenação eterna. Pena de afastamento de Deus para sempre, por toda a eternidade. Ou seja, nós aqui
Escolhemos viver com Deus ou sem Deus. E esta decisão tem consequências para sempre. Se aqui alguém decide viver a sua vida sem Deus, partirá para uma eternidade sem Deus. Se aqui alguém escolhe viver com Deus, escolheu viver com Deus para sempre. A escolha é feita agora. E essa é a maior opção da nossa vida. A escolha com maiores repercussões e consequências eternas na nossa vida. Muitas escolhas podem ser feitas acerca de trabalho, acerca de decisões diárias. Muitas coisas podem ser feitas, muitas escolhas podem ser assumidas, mas esta é a maior de todas, a maior opção da nossa vida, a maior escolha de todas. Neste texto a Bíblia diz que Jesus se dirigia para Jerusalém para a celebração de uma das 7 grandes celebrações anuais que aconteciam em Jerusalém, nos 3 períodos do ano, sendo o primeiro o tempo dos Pães Asmos ou da Páscoa, passados 50 dias o tempo de Pentecostes, e o terceiro período de celebrações, mais no outono, da festa das trombetas, do dia da expiação e da festa dos tabernáculos. Nesses 3 períodos do ano celebravam-se estas 7 grandes celebrações bíblicas, todas elas com significados extraordinariamente importantes. E Jesus subia para Jerusalém para festejar, nesta altura, o Pentecostes, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, do meio daquele cortejo de pessoas que caminhavam pelas ruas a caminho do dia da data da celebração. Jesus ia também no meio deles, junto com os discípulos, iam para participar das grandes celebrações. Mas ao chegar a Jerusalém, já na entrada de Jerusalém, de repente, Jesus saiu do meio daquela multidão toda que caminhava, cortou caminho para se dirigir aos tanques de Betesda. Saiu do meio daquela multidão toda. Não sei o que terá dito aos discípulos, continuem que eu vou primeiro a outro lugar, não sei o que é que lhes disse, aqui não diz, não faz referência nenhuma. Nós sabemos é que do meio daquela multidão que caminhava para celebrar a Deus, para celebrar uma das grandes celebrações anuais do povo de Israel, Jesus saiu do meio e dirigiu-se para os tanques de Betesda. Havia lá alguém a precisar de ajuda. Quem sabe? Alguma das pessoas hoje que nos ouve, perto ou longe, e que ouvindo esta palavra está a precisar dessa ajuda e de um clamor na presença de Deus. E Jesus dirigiu-se para lá. Não foi um anjo de Deus que se dirigiu, foi o próprio Senhor que se dirigiu para lá. Dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a primeira lição que nós vemos e aprendemos do meio das multidões, do meio das celebrações, do meio dos afazeres ou da própria prestação de adoração nos lugares ou nos tempos específicos da busca do poder de Deus, de celebrações em tempos apontados pelo próprio Senhor na sua palavra. Jesus ia cumprir e Jesus também ia no meio. Mas de repente saiu dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Quantos de nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, esses são os filhos de Deus. Todos quantos são dirigidos, Romanos 8, 14. Todos quantos são dirigidos pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Um chamado de Deus para a nossa vida é que nós sejamos dirigidos pelo Espírito de Deus. Guiados pelo Espírito Santo de Deus. Conduzidos nas nossas decisões pelo Espírito Santo de Deus. Perguntando-lhe a Ele o que é melhor fazer, como fazer, quando fazer, como agir, quando, como, onde, como, porquê e para quê. Sendo dirigidos por Deus na nossa vida. E Jesus encaminhou-se para lá porque alguém ali estava. Diz a Escritura que estava ali nos tanques de Betesda, onde de vez em quando
As águas daquele tanque eram agitadas e o primeiro enfermo que descia lá era sarado de qualquer enfermidade que tivesse. Um anjo vinha agitar as águas. De vez em quando, de longe a longe. De vez em quando acontecia qualquer coisa. De vez em quando as águas agitavam. Faz-nos lembrar as religiões. De vez em quando acontece qualquer coisa. De vez em quando alguma coisa agita as águas. Mas de resto fica tudo parado, tudo sem resposta. E um homem que estava lá, havia 38 anos enfermo. E foi para este que Jesus se dirigiu, pelo Espírito Santo de Deus, sabendo, conhecendo a situação, vendo a necessidade, sabendo do perigo em que ele estava, sabendo que não havia resposta nenhuma, o próprio Senhor veio dar resposta. Se não houver resposta nenhuma para a sua vida, o próprio Deus se encarregou de trazer resposta, se encarregará de dar resposta à sua necessidade. Deus não vai deixar sem resposta o seu clamor, Deus não vai deixar sem cura e solução e resposta essa doença, Deus não vai deixar em tribulação, em sofrimento e angústia aqueles que a Ele clamam. Este homem de algum modo clamou, pediu, fez alguma coisa que atraiu à sua vida a presença do próprio Senhor e que fez com que nesse dia fosse o último dia daqueles 38 anos de espera. Foi colocado lá à espera de ver se conseguiria alguma vez ser introduzido naquelas águas agitadas. Mas não tinha ninguém. Foi isso mesmo que ele disse para Jesus. Não tenho ninguém. E é daqui a minha pergunta, neste texto. Se nós estamos sozinhos, quem estará sozinho? Quantas das pessoas que você conhece à sua volta estarão sozinhos nas batalhas da sua vida? Não tendo ninguém. Ou tendo alguém tão perto e ao mesmo tempo estando tão iludidos, tão ignorantes das coisas de Deus, tão afastados do poder de Deus, que não têm ninguém para através dessa ajuda possa chegar a presença de Deus e o poder de Deus. A Bíblia também diz que 1 vence 1000 e 2 vencem 10.000. Às vezes a oração de alguém consigo, a oração de alguém que tem fé, a oração de alguém com o poder de Deus na sua vida. Que diferença tão grande que faz isto. Várias vezes já desejei alguém orar comigo sobre assuntos que para mim estavam a ser pesados demais, difíceis demais. A Escritura diz em Mateus capítulo 18, versículo 19, se dois concordarem em alguma coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. No versículo 20 diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Para quê? Para ver que aquilo que oraram, que aquilo que pediram venha a acontecer. Que privilégio tão grande que é de orar com alguém com o poder de Deus e unção de Deus. Que falta fazem estas pessoas para o mundo. Eu escolhi ser uma dessas pessoas. E você devia também escolher ser uma destas pessoas. Não de teorias, de palavras. O mundo está cheio de palavras. Está cheio de blá, 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 blá. O mundo não precisa mais de palavreado. Precisa de demonstração de poder, de demonstração de curas, de sinais, de prodígios e maravilhas para que quem não crê pela palavra, creia pelo poder de Deus. Que bom que é podermos orar. Que bom que é podermos ter alguém que ora conosco e acontecem os milagres de Deus e acontecem as bênçãos de Deus. Todas as igrejas que pregam uma palavra de Deus autêntica, genuína, que são discípulos de Cristo hoje, são maravilhosos e eu aprecio, abençoo todas as nossas igrejas irmãs em todo o mundo. Mas tem que pensar sobre aquilo que Deus nos chamou para fazer. E Deus chamou-nos especificamente sobre esta área, sobre esta responsabilidade da unção de Deus, de milagres, de curas, de sinais, de maravilhas, para acontecer esses milagres e essas coisas. E seja o preço que for necessário pagar para isso, nós vamos fazê-lo em nome de Jesus. Porque eu quero ver isso. Quando vocês querem ver isso? Tem que haver uma sede e uma fome de sinais, de curas, de milagres, de poder de Deus na igreja. Ao contrário disso, não pode haver uma indiferença, um indiferentismo. Hoje, a doença pior do mundo é a indiferença. Os adolescentes, ao verem horas de televisão, já viram milhares de assassinatos nos filmes.
milhares de crimes cometidos, milhares de atropelamentos propositados, milhares de acidentes e angústias e morte todos os dias, de notícias e noticiários que falam de misérias, de mortes, de degradação, de perversões, coisas horríveis e abomináveis todos os dias. As pessoas carregam sobre si uma carga negativa do mundo à sua volta. Mas Deus não nos deixou sós. Deus veio a esta terra há quase 2000 anos, no meio destas trevas todas. Ele é a luz que brilhou para o mundo inteiro e que brilha em nossa vida sempre e quando nós o desejamos e o buscamos. Ele está disponível para nos abençoar. Jesus dirigiu-se para este homem. Até aí ele estava sozinho. Quando Jesus falou com ele, o homem olhou para ele e disse: eu estou neste estado, sou enfermo, não consigo me mexer. Não diz aqui mais pormenores ou detalhes de como teria sido, como é que ele ficou assim, como é que ele ficou assim paralisado, como é que ele ficou assim paraplégico, como é que ele ficou neste estado. O que sabemos é que alguém o punha lá e o deixava e depois iam lá buscá-lo e levavam-no. E todos os dias isto aconteceu durante esses 38 anos, até que Jesus veio. Quando Jesus veio, não foi preciso esperar pelas águas agitadas do lar, do tanque. Não foi preciso esperar pelo anjo, não foi preciso esperar por nada. Esta é a segunda mensagem que nós percebemos por esta palavra. Jesus na sua vida significa que o tempo de espera acabou. Que o tempo de domínio do poder de Deus chegou. Que o tempo de destruir as obras do diabo que até aí paralisavam a sua vida, isso acabou. Para isso você precisa de pôr a sua fé a partir desse momento na palavra dele, no poder dele. Hoje, se você colocar a sua fé na palavra de Deus, se colocar a sua fé no poder de Deus, recebe o seu milagre. Às vezes há pessoas com dificuldade em receber. Porquê receber? Porque estão com os olhos em outras coisas. Estão com os olhos, se calhar, num movimento especial. De um anjo que venha porventura e que muda as coisas. Outros estão com os olhos como Tomé. Estão com os olhos colocados a sentir. Tomé também disse: só quando eu puser o dedo nesses buracos das mãos e quando puser a minha mão no seu lado, aí eu vou acreditar. Em João, no capítulo 20, no versículo 25, Tomé disse estas coisas: não acredito que ele esteja vivo, que ele tenha ressuscitado, que ele tenha vencido a morte. Mas se eu puser o meu dedo no sinal dos cravos nas suas mãos e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma acreditarei. Mas passados uns dias Jesus veio outra vez e no versículo 27, 28 e 29 Jesus repreendeu. Jesus disse, chamou Tomé, disse: chega aqui, vem aqui e coloca o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé, a fé de Tomé qual é? A fé de Tomé é a fé daquelas pessoas que só quando sentirem tudo perfeito é que acreditam que receberam. Mas nós precisamos de crer quando oramos. Precisamos de crer quando pedimos. Ter fé e crer em Deus é quando se pediu, crer que recebeu e os sintomas têm que mudar. A situação tem que mudar, a manifestação tem que aparecer. É mais fácil quando a manifestação é instantânea. É mais fácil quando Jesus estende a mão e toca no leproso e ele fica imediatamente todo sarado, curado. As feridas caem, desaparece tudo e fica a pele nova. Deus pode fazer isso instantaneamente, mas é claro, Deus tem todo o poder para fazer tudo. Mas lembra-se dos 10 leprosos que falamos na sexta-feira? Sim ou não? Em Lucas, no capítulo 17, caminharam e foram com a palavra. Jesus disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E eles caminharam, andaram para a frente e indo pelo caminho ficaram sarados. Quer dizer que a cura não se verificou instantaneamente, mas foi acontecendo gradualmente, até quando eles chegaram a Jerusalém e se mostraram os sacerdotes, estavam totalmente curados. Seja de uma maneira ou de outra, seja instantânea, seja progressiva, importante é que você, quando ora, crê que tocou no poder de Deus e recebeu. Como aquela mulher com fluxo de sangue: eu vou lá, vou tocar e vou receber. Ou como a Escritura que diz em Tiago, no capítulo 5, versículo 13, diz: se alguém estiver enfermo, se alguém estiver em sofrimento. Tiago, capítulo 5, versículo 13.
Vamos ler. Está aflito alguém entre vós? Ora, se alguém está contente, cante. Versículo 14, diz assim. Se alguém está doente entre vós, chame os anciãos da igreja, ou os presbíteros da igreja, diz outra tradução. Presbítero é semelhante a pastor. Principalmente nas organizações de governo de igreja que têm presbitério. Mas não é para isso que eu vou estar aqui a falar hoje. Isto são outras coisas. Estes oram sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Quem deixou esta palavra, quem deixou isto, quem deixou esta definição, quem deixou esta decisão? Deus. Diz, se orarem. A sua fé deve estar nesta palavra. Vou lá, vou ser ungido, vou receber o meu milagre, saio de lá curado. A sua fé é simples, simples, não complica, deixa as coisas simples. Simples. Há muita gente que complica tanto, mas não é preciso. É preciso ser simples. Jesus disse, se ungir, se orar, se querer, recebe. Os sintomas não desapareceram todos instantaneamente, mas estão condenados a desaparecer. Esses sintomas vão desaparecer, assim, vão desaparecer em nome de Jesus. Ainda hoje, no culto às 15 horas, orei por uma senhora, cheia de dores, nas pernas. Pelos vistos fez uma operação que eu nem sabia, ela chegou à igreja, veio do estrangeiro há pouco tempo, com um ferro que tem numa perna. As costas estavam impossíveis. Foi instantâneo. Eu gosto mais assim. Eu gosto quando tudo é instantâneo. Eu gosto quando não é preciso esperar nada. Eu estava a orar e o Espírito de Deus disse-me, ela já recebeu. Eu ainda não tinha acabado a oração e o Espírito de Deus disse-me, ela já recebeu. Ainda não tinha terminado de orar, ela já tinha recebido, já não tinha dor, só tive que dizer, mexa a sua perna, mexa a outra perna, agora dobre-se, agora faço, e agora como é que está? Desapareceu tudo, instantaneamente. Artroses, artrites, seja o que for, esse diabo não tem hipótese contra o poder de Deus. Responda-me, haverá algum poder maior que o poder de Deus? Então por que é que não há uma fé simples? Vou lá, sou ungido, recebo e estou curado. A partir daí vou dizer, estou curado em nome de Jesus. Todo sintoma está condenado a desaparecer. Não aceito mais nada. Não aceito ser dominado pelo diabo. Você não foi criado à imagem e semelhança de Deus para o diabo, a doença, a opressão dominar a sua vida. Não tenha dúvidas. Doença não vem de Deus. Doença vem do diabo mesmo, do inferno, em nome de Jesus. Repreenda isso, expulse isso, não aceite isso. Não se acomode ao mal. Não aceite o mal sobre a sua vida, não aceite doença nenhuma. Todo o mal e toda a doença está condenado a desaparecer. Para isso Jesus veio, para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8, Jesus veio para desfazer as obras do diabo, para destruir as obras do diabo. Mas se a pessoa se acomodar, se a pessoa se perverter no seu pensamento e deixar que o mal o domine, o controle, diz, eu não sei o que tenho, se calhar sou eu, se calhar é alguma coisa, se calhar é uma doença, talvez seja isto, talvez seja aquilo, não interessa se é isto, se é aquilo, seja o que for, tem que ir embora em nome de Jesus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Jesus deu-nos poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo e nada nos fará dano algum. Esta é a boa notícia do Evangelho. Que a prisão de Satanás está aberta e que não é preciso ficar oprimido nem dominado pelo mal, mas que o mal está condenado a desaparecer porque um poder maior chegou. Quando a luz se acende, as trevas desaparecem. Quando o poder de Deus chega, o poder maligno desaparece. Não consegue resistir ao poder de Deus. Mas se em vez disto houver a pregação da dúvida, não sabemos, Deus é que sabe, se calhar Deus não quer curá-lo, se calhar não quer isto, não quer aquilo, todo esse tipo de pregações, deixe isso tudo ao caixote do lixo. Nada disso presta, nada disso é verdade. Só serve para enganar as pessoas, para atormentar as pessoas e mantê-los subjugados debaixo dos imponderáveis, dos humores de quem fala. A palavra de Deus é muito simples.
Eu pergunto outra vez, haverá algum poder maior que o poder de Deus? Não há. Jesus disse que nos dava do seu poder, que nos fazia participantes da vida de Deus em nós, do poder de Deus em nós, do domínio de Deus sobre a nossa vida. Que nós seríamos tirados do reino das trevas e fomos colocados no reino dos céus. Que somos cidadãos do reino dos céus, que lhe pertencemos e que não estamos sós nas batalhas da vida. Amém? Não estamos sozinhos. João capítulo 8, versículo 29. Olha o que este versículo tão lindo diz. João 8, 29. Vamos ler. Leia comigo. E aquele que me enviou está comigo. Não me tem deixado só. Deus não tem deixado só. Porque faço sempre o que é do seu agrado. Olha as palavras de Jesus. Faça o que lhe agrada. Faça o que agrada a Deus. Faça o que seja agradável diante de Deus. Tenha um compromisso sério com Deus. Tenha um compromisso sério com a casa de Deus. Faça o que agrada a Deus. Não desobedeça a Deus. Não viva fora da vontade de Deus. Não viva a pecar em desobediência, a fazer tudo ao contrário daquilo que Deus lhe ordena. Viva direito com Deus. Faça o que lhe agrada. E não está só. Não está mais só. Este homem estava sozinho. E disse, não tenho ninguém que me meta na água. E Jesus estava ali em frente a ele. Sabe quem era? O Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele em pessoa, a olhar para aquele homem. Para que é preciso tanque? Para que é preciso água? E para que é preciso vir o anjo se o próprio Deus está ali? Nesta altura ele está ali como homem. Mas ele é a imagem da glória de Deus sobre esta terra. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém. Ele é Deus em nosso meio, Emanuel, Deus conosco. Ele é o Senhor que cumpre a sua palavra, cheio de poder e glória e majestade. Quando alguém coloca a sua fé assim, de um coração aberto, crendo de todo o coração em Deus, e sabe que a sua palavra é poderosa e verdadeira, e que aquilo que está escrito faz com simplicidade. Deus disse que se orasse. Deus disse que se dois de nós concordássemos em alguma coisa seria feito. Deus disse que nós podemos até ungir e a pessoa recebe. E não há dúvida nenhuma que recebemos. É preciso ter assim uma fé simples na sua palavra. Onde é que a sua fé está? Está na palavra? Ou está no tanque? Ou está no anjo? Sabe qual é o significado do tanque e do anjo aqui? Significado de vez em quando uma manifestação e de um tanque de águas paradas. Sabe o que são tanques de águas paradas? São religiões. Que não se mexe, que não se move, que não acontece nada. Há pessoas que continuam a ter a sua fé colocada em altares, em adorações, em nichos de santos e de santas, em santuários parados, de águas paradas que não resolvem nada. Enquanto tiver isso, enquanto estiver a pôr velas e lamparinas ao São Pancrácio e à Santa Genoveva, esqueça, você não vai receber nada. Você não pode trocar o Deus Criador dos céus e da terra por um ser humano e colocar a sua fé numa pessoa que, por muito santo que fosse, por muito bom que fosse, por muito boa que fosse, por uma vida maravilhosa que tivesse vivido com Deus, já está na presença de Deus. Já não pode fazer nada aqui embaixo agora, porque não é Deus, é uma pessoa apenas. Mas Deus, o Criador dos céus e da terra, ouve o seu clamor, ouve a sua oração, ouve as suas palavras, vê a sua necessidade. E se clamar a Ele disse, clama a mim e eu te responderei. Porque é que muita gente não recebe? Porque está em frente a tanques de águas paradas, a querer agitar coisas que não vão mexer, que não vão responder, que não vão fazer nada. Religiões não respondem. Altares não respondem. Santuários não respondem. As pessoas continuam debaixo da opressão, debaixo do sofrimento, como ovelhas desgarradas, sem pastor, sofrendo, sozinhos, indefesos ao poder maligno. Há um poder maligno, sim. Mas há um poder de Deus muito maior. Esse poder maligno, você ouve todos os dias as notícias do que ele faz. Liga o noticiário, é só miséria, só desgraça. Só acidentes de um lado, mortes do outro, guerra do outro, patifarias do outro, coisas abomináveis, perversões, maluquices, todo o tipo de bandidagem.
Abre as páginas de um jornal, é só miséria, de um lado ao outro. Raramente vê em algum sítio alguma coisa escrita, Deus fez o milagre. Não, para isso é preciso vir aqui, glória a Deus. Porque o mundo lá fora não tem nada de bom para contar, só tem miséria para dar. O mundo lá fora é um desgaste, todos os dias. Pessoas levantam-se e correm e lutam e batalham. E a maior parte das pessoas do mundo lutam e batalham sozinhos, sem Deus, nas batalhas da vida. É sobre isso que eu estou a falar hoje. Você não precisa de estar sozinho. Deus chamou-nos a este ministério, a esta igreja, chamou-nos a nós especificamente. Eu digo nós, eu e você. Não só eu. Com uma responsabilidade de ver milagres, de ver curas, de ver sinais, de ver prodígios, de ver maravilhas. As igrejas não são todas iguais. Há igrejas onde a organização de outras tarefas e outros trabalhos estão desenvolvidos maravilhosamente bonito. E eu aprecio tudo isso. E eu oro para que Deus levante pessoas do nosso meio que nos complementem, que nos ajudem. Nos jovens, nas crianças, no trabalho. Nós temos músicos fantásticos. Temos o pastor Josué como músico, é do nível top mundial de música que há. E não digo isso por ele ser meu filho. Digo isso porque é verdade. Porque é mesmo. Porque é uma unção poderosa de Deus. Porque é uma bênção de Deus. Em outras áreas, quem me dera a mim ter, todas outras áreas de ensino, área de crianças, área de tudo, área de todas as áreas, de gente que se oferece, que somos cooperadores com Deus para trabalhar na obra de Deus. E uma igreja é tanto melhor quanto os seus membros participam, como membros diferenciados do corpo de Cristo, servindo a Deus, cooperando com Deus. 2 Coríntios capítulo 6, somos cooperadores de Deus. Agora, o meu chamado direto e pessoal a mim por Deus, eu tenho essa responsabilidade e tenho de passar essa unção sobre a igreja de curas, de sinais, de milagres, de vitória de Deus contra todo o poder maligno. De não haver ninguém no nosso meio com o vírus. Não houve nenhum só pessoa, nem da sua família, nem dos seus filhos. Ninguém. Se aparecer alguém da igreja, um crente da igreja firme, que diga assim, olha, há uma pessoa na minha família que apanhou o vírus. Nós oramos, o vírus vai logo, leva um estouro tão grande que desaparece logo. Domingo passado tivemos aqui aquela família tão queridos de Vila Real que vieram. O Paulo, para quem eu mando um abraço, se não se está a ver agora, online. E a esposa e aquela menina tão linda, a Beatriz. Só no fim é que eu soube quem era. Eu lembrava-me da mãe remotamente. Embora com 12 anos de diferença, as pessoas mudam muito. Eles são de longe, são de Vila Real. Vieram de propósito cá no domingo passado. Aquela menina, quando veio cá a última vez, era uma bebé de 4 meses. E vinha com um tumor. Um tumor que estava alojado no pescoço e no ouvido, que chegava ao interior da cabeça e ao cérebro. Estava tudo pronto para que ela fosse operada de urgência no hospital, no IPO do Porto. E num culto de noite, há 12 anos atrás, eles vieram. O que é que iam fazer? Os médicos iam limpar tudo, iam tirar tudo, iam retirar a orelha, iam retirar o canal auditivo, iam tirar tudo. Ela ia ficar surda. Disseram, vai ficar surda, não vai conseguir ouvir. Vai ficar um buraco neste sítio, porque o tumor está muito grande no interior e vai ser tudo tirado. Depois vamos fazer reconstrução. E era assim que ia acontecer. Quantas vezes iria ser operada aquela bebê ao longo dos meses e dos anos para a frente, não sabemos. A história de vida dela, como é que seria, se será que estaria viva ou não. Mas eles vieram cá passados 12 anos e eu soube o que aconteceu logo no dia seguinte. Alguém me telefonou lá na altura de Paços de Ferreira, de Friamundo, daquela zona de onde vieram os familiares deles e de onde eles estavam, e contaram o que tinha acontecido. Saíram daqui à noite e foram-se embora. Na manhã seguinte tiveram que se levantar cedo, pegar na bebê e levá-la para o IPO, para o hospital, especializado nesta área de cancros, tumores, etc., que é o hospital central aqui no Porto. E levaram para lá a menina. Quando chegaram, fizeram novos exames para preparar tudo para a operação. Mas ao fazer os novos exames e comparar com os anteriores, os tinham feito ainda poucos dias antes, o tumor tinha desaparecido. Não foi preciso fazer operação nenhuma.
Os médicos disseram na altura que era a bebé milagre. Esta bebé é um milagre. Isto nunca não se vê, isto não acontece, isto não é assim. Não se fazem exames durante um monte de tempo e de repente, de um dia para o outro, desapareceu. O tumor desapareceu, pura e simplesmente. Deus é capaz de fazer uma coisa da noite para o dia, que para nós somos seres humanos, nós não temos esses poderes, nós não temos essa capacidade, mas Deus tem. Mas é preciso haver alguém que tenha fé, que creia. Veja a responsabilidade da igreja. Nós oramos. Vocês oraram comigo, nós oramos. Aqueles irmãos estavam aqui naquela noite, oramos juntos. Eu orei, vocês oraram juntamente comigo. No dia seguinte, tinha tudo desaparecido. Isto não acontece por acaso. De todas as vezes e todas as coisas que nós temos visto, tantas vezes cancro sarado no nosso meio, tantas vezes coisas impossíveis curadas e saradas no nosso meio. Pediram uma segunda coisa, que era dos familiares que estão lá em Vila Real, que estavam com uma série deles com o Covid. Ao fazer agora os exames, desapareceu tudo. Nem sequer vieram cá. Foi feita a oração aqui com aquela mãe e com aquela menina em favor dos familiares deles. Eu sei que isto pode parecer estranho para algumas pessoas. Pode ser incompreensível para outros. Pode ser até confuso para alguém pensar assim. Mas estes crentes, isto é o que está escrito. Isto é o que está prometido na palavra de Deus. Malaquias 3:18, a palavra de Deus diz isso. Diz, ou então se verá outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então este é o tempo da igreja. Não um tanque de águas paradas. Não uma religião parada onde nada acontece. Ou só muito remotamente alguma coisa de vez em quando. Mas onde acontecem todos os dias milagres. Onde todos os dias tocamos o poder de Deus e recebemos. Onde todos os dias se levanta uma cerca da proteção de Deus à volta da sua vida. E o diabo não consegue passar. Pode ser que outras igrejas, outros irmãos, outros colegas meus, pastores, tenham outras responsabilidades, outros dons que Deus lhes deu. A nós, Deus deu-nos esta responsabilidade e por isso nós temos que orar. Temos que orar mais do que o normal, temos que buscar Deus mais em profundidade, temos que ter essa expectativa de acontecer em todo o tempo milagres, sinais, prodígios e maravilhas, porque não há avivamento sem essas maravilhas acontecerem. Nós não apresentamos um Cristo parado, um Deus histórico, mas um Deus vivo, que as mesmas coisas que fazia no passado faz no presente. Quando Jesus olhou para este homem, disse-lhe, toma a tua cama, levanta-te e vai para a tua casa. E o homem decidiu pôr a sua fé naquilo que Jesus estava a dizer naquela hora. Pode ser que Jesus tenha falado muito mais coisas do que estas estão aqui, com certeza. Acredito que sim, que Jesus tenha falado, não foi só isto. Isto que está aqui na Bíblia é um resumo do que Jesus disse. Em conclusão, Jesus disse, depois de ter eventualmente falado mais coisas com ele, disse, em conclusão, não precisa esperar por ninguém, eu estou aqui. O poder de Deus está aqui. Recebe este poder de Deus. Quantos recebem este poder de Deus? Receba este poder de Deus todos os dias. Viva com este poder de Deus todos os dias. Abre o dia e você diz, Senhor, receba o teu poder sobre a minha vida. Viva com este poder todos os dias. Não queira outra coisa que não seja este poder de Deus na sua vida. Essa é a obrigação que nós temos. Esta igreja tem esse chamado de Deus, essa responsabilidade de Deus, de ver milagres, de ver acontecer curas. Daqueles que estão sós no meio das batalhas da sua vida, que não recebem, correrem para aqui e receberem. Mas têm que ter a humildade de correr e receber. Têm a humildade de pedir e receber. Há gente que não pede nada, mandam outros. Diga lá, então, na sua igreja, depois de algum crente insistir muito. Às vezes eu vejo nossos irmãos e irmãs que até me dá pena, sabe? Eles falam, insistem com alguém, venha lá à igreja, faça. E a pessoa vai assim com muita relutância. Então, olha, vá lá você. E veja o que Deus pode fazer por mim, mas veja lá se Ele faz alguma coisa. Conclusão, nem tem fé nenhuma, nem tem respeito nenhum. Vai-me lembrar como aquele senhor lá no Pão Alentejo, que ia em cima do trator. O trator caiu, rolou em cima dele, o trator partiu-lhe meia dúzia de costelas,
uma perna em 2 sítios, e ele arrastar-se, lá foi levado para casa e deitou-se na cama e disse à mulher: ó mulher, tu vai-me ao hospital, fala lá ao doutor, e ele que me receite qualquer coisa, que eu estou aqui cheio de dor-se a morrer. Isto parece uma anedota, mas não é. Também há uma anedota destas. Mas eu conheço um caso de uma família que assistiu a isto, que conheceu o senhor o lavrador, do trator, o trator virou, caiu em cima dele, partiu-lhe as costelas e a perna em 2 sítios, e ele pediu para ir, a mulher, ao médico, para trazer alguma coisa para ele. Este grau de ignorância é de dar gritos. Este desrespeito pelas coisas como se fazem, como a falta de protocolo. Como é que a mulher ia saber? Ela tem olhos de raio-x? Para chegar lá e olhar para o marido, para as pernas do marido e ver o raio-x, o que é que estava a acontecer às pernas dele? Ela sabe como é que estão as costelas dele, ela sabe o estado que ele está. Podia ter sido outras coisas. Não, depois finalmente o homem foi levado, foi visto que era a perna partida, em baixo e em cima, e várias costelas. Como é que ele havia de estar bem? Como é que ele havia de respirar em condições? E finalmente foi tratado, foi operado, não era a mulher, vai tu, que eu não quero ir, eu não vou, vai tu. Às vezes vêm crentes assim, olha, mandaram-me aqui. Vá lá você e o pastor que faça qualquer coisa. É como aquele senhor alentejano. Nem vem, nem tem respeito nenhum. Nem tem humildade nenhuma, nem busca Deus. Parece que Deus é que está-lhe a fazer um grande favor em ter que, não sei, é esquisito isto. Sim ou não? Eu só pergunto isto, você gostava de ser tratado assim? Quantos é que gostavam de ser tratados assim? Então, não trate Deus assim. Não trate Deus assim. Se espera receber alguma coisa de Deus, não trate Deus com essa deselegância, para dizer o mínimo, com tanta deselegância. Deus não merece ser tratado assim. Amém, irmãos? Então o homem levantou-se, carregou na cama e caminhou para a frente. 38 anos mudados em segundos. Deus mudou tudo. A história dele acabou. A miséria dele, a incapacidade para trabalhar, para ser autónomo, para ser livre, para ter que depender de tudo e de todos, terminou. Deus acabou com a escravidão, acabou com aquele sufoco de vida. E o homem caminhou para a frente e viram-no os fariseus. E repreenderam porque ele não tinha nada que andar a levar a cama ao ombro. Em vez de o conhecerem, que sabiam e conheciam-no, de todas as vezes que as festas se faziam e o pedinte lá ia parar naquelas alamedas a caminho das celebrações. Os fariseus tantas vezes devem ter passado por ele e o conhecido, mas agora que o viram, não se alegraram com a cura dele. Ou seja, nem toda a gente se alegra com as vitórias que Deus lhe dá. Pelo contrário, repreenderam-no. E ele disse, foi aquele que me curou, que disse para eu pegar na cama e a levar. E quem foi? E o homem disse que foi Jesus. Diz que foi Jesus que o tinha curado. Diz aqui no versículo 15, depois, mais tarde, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Ele não sabia primeiro quem é que o tinha curado. Disse, só foi aquele que me disse, que me curou. Aquele que chegou perto de mim e derramou desta unção e deste poder e me livrou disto. Vocês não o fizeram, mas ele fez. E esse foi esse que me autorizou. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e disse, olha que já estás curado, não peques mais. Versículo 14. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Quer dizer que a causa daquele sofrimento, a causa daquela miséria, tinha sido o pecado dele. Tinha sido desobediências dele, tinha sido afastamento dele de Deus, de uma vida independente de Deus. Sabe que isto só é sarado com o poder de Deus? Você sabe que as pessoas dão domínio a Satanás ao virar as costas para Deus? Porque só há 2 reinos e 2 senhores e 2 caminhos e 2 destinos eternos. E a pessoa, ao virar as costas a Deus, fica de cara virada para a frente, para Satanás. Então a nossa escolha é uma escolha de ter Deus na nossa vida todos os dias. De viver com a unção de Deus e o poder de Deus todos os dias.
de caminhar e servir Deus de coração todos os dias, de viver ligados à unção e ao poder de Deus na nossa vida todos os dias. Como Jesus disse, eu trabalho todos os dias. Amém? Versículo 17, meu Pai trabalha todos os dias até agora e eu trabalho também. Sempre, todos os dias oro, todos os dias busco Deus, todos os dias tenho um tempo de meditação na sua palavra. Todos os dias você pode ir à página da igreja e ver as mensagens todas, os estudos todos, as declarações de fé que lá estão, dos mini-estudos que são agregados, como ainda esta manhã cedo, às 6 da manhã, estava uma postagem feita sobre aqueles que são desgarrados como ovelhas. E termino ao dizer isso, apenas isso. Em Mateus, no capítulo 9, quando Jesus contemplou e viu as multidões como ovelhas sem pastor. É Mateus capítulo 9, versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Pessoas indefesas. Pessoas que não conseguem ter domínio nem sobre a sua vida, nem sobre a saúde da sua vida. Não têm poder de Deus para a sua vida, para ter controle de si próprios. Pessoas que estão mergulhadas no meio das angústias, das opressões, dos vícios, do controle do inimigo sobre a sua vida. É o diabo que controla a sua vida. E controla nas doenças, nos vícios, nas opressões, naquilo que ele quer fazer, como ele quer fazer, e a pessoa, em vez de se ver livre, continua escravizado debaixo da opressão maligna. No entanto, o Evangelho é pregado. Jesus disse para ir e pregar a boa notícia. A boa notícia é que Jesus já veio, glória a Deus, já derrotou o poder do mal, já desfez esse poder maligno, já nos abriu a porta para sair rumo à liberdade que só Ele pode dar. Já nos derramou do seu poder e da sua unção sobre a nossa vida. E nós somos livres. O corpo de Cristo, a igreja, o corpo de Cristo devia viver livre de toda a doença. Sem doenças nenhumas. O meu sonho é ver uma igreja que do primeiro à última pessoa não tem nada de enfermidade. Não precisa tomar nada de medicação nenhuma. Da ponta dos cabelos à ponta dos pés não há doenças em ninguém. É assim que devemos viver como filhos de Deus, cheios do poder de Deus, livres de toda a enfermidade e doença, sem estar dominados por nada. Afinal, o domínio foi perdido com Adão. Deus tinha-lhe dado o domínio, mas ele perdeu. Mas Cristo veio e recuperou. Se você quer ver alguém que tinha domínio sobre a sua vida, basta olhar para Jesus. Domínio sobre os ventos e o mar, domínio contra os demónios, domínio sobre Satanás, domínio sobre a doença, domínio sobre tudo à sua volta. Não havia nada que ele não tivesse poder para dominar. Amém? E nós vivemos nessa mesma fé? É assim que devem viver os filhos de Deus. Com fé e domínio restaurado na nossa vida contra o poder maligno. Com fé para ter domínio contra as ciladas do diabo. Com fé para ter domínio contra as artimanhas dele. Contra as mentiras dele, contra as calúnias dele, contra as obscenidades dele, contra as perversões desse diabo do inferno. Nós te repreendemos em nome de Jesus e te expulsamos em nome de Jesus. Tendo uma mente limpa, entregue nas mãos de Deus para viver livres. Para viver livres e restaurados no poder de Deus. Se aconteceu que no tempo de Moisés conseguiram ter aquela igreja de quase 4 milhões de pessoas, completamente livres, onde não havia estéril, nem havia ninguém doente. Se no Novo Testamento você encontra com Jesus, todos eram sarados. E no Novo Testamento, depois com Pedro e a igreja em Jerusalém, à sombra de Pedro, os enfermos eram sarados. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E todos eram sarados. Como é que isso não vai acontecer no avivamento do fim, das chuvas do fim, quando Jesus está para chegar? Glória a Deus, sim que vai acontecer. Sim que o vamos ver de todo o nosso coração, eu creio. Não era a sombra de Pedro, era a sombra do Omnipotente que espelhava a sombra de Pedro à sua volta e todos eram sarados. Eu creio que esse tempo de grande avivamento da glória de Deus não vai falhar de acontecer. E eu quero estar na primeira fila, ou quero estar de camarote para assistir e para participar, para dar gritos de louvor, a ver a glória de Deus a manifestar-se sobre esta terra. Eu creio em nome de Jesus. É preciso a igreja, por isso, ser cooperadores de Deus, servir Deus, dispor-se para servir Deus. Trabalhar com Deus, esforçar-se para Deus, entregar a sua vida para servir ao Senhor todos os dias.
Quantos recebem esta palavra hoje? Tenha a gentileza de ficar de pé e vamos orar. Querido Deus e Senhor, nós te agradecemos de coração pela tua bênção sobre a nossa vida, pelo teu poder sobre a nossa vida. Te agradecemos hoje que tu fazes hoje as mesmas coisas que fazias antes, que operas os mesmos milagres que operavas antes, que fazes acontecer as maravilhas que fazias no passado, realizas hoje no presente, em favor daqueles que buscam a tua presença e que se manifestam para ti de coração. Eu oro hoje em nome de Jesus para ver a tua majestade e o teu poder a tocar a vida preciosa dos meus irmãos. Que nos corações possa ferver esta palavra e esta fé, a mesma palavra poderosa. O mesmo Deus que no passado fez todas estas coisas está disponível para fazê-las hoje, para continuar a fazê-las todos os dias da nossa vida. Para não vivermos sozinhos, desligados de Deus, a enfrentar as batalhas da vida sozinhos, mas ligados ao poder de Deus. Não há poder maior. Não há poder maior que o teu poder. Não há Deus maior que o Deus Criador dos céus e da terra. É a Ele que nós prestamos o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão pelas coisas que Ele faz. Quando oramos, quando pedimos, Ele responde em sua majestade poderosa e vitoriosa e Ele manifesta-se. Nós te agradecemos, meu Deus. Quantos recebem? Diga assim comigo: receba o teu poder agora. Receba a tua cura sobre mim. Receba a tua vitória sobre a minha vida. Diga isso comigo: não há Deus maior. Daqui a pouco vou pedir ao pastor José para louvar ao Senhor com esse salmo. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há poder de Deus maior. Não há poder maior que o poder de Deus. Amém? Diga comigo: não há poder maior que o poder de Deus. Eu creio de todo o coração que este poder maior está disponível para nos abençoar. E nós recebemos em nome de Jesus. Receba deste poder. Leve este poder consigo para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua vida do dia a dia, para o local onde você trabalha, para as pessoas que estão à sua volta. Leve este poder de Deus consigo à sua volta todos os dias. É necessário alguém que leve esse poder e que o transmita aos outros que estão sem ninguém, indefesos, sozinhos, nada podendo fazer contra o mal. Você faça essa diferença em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, ajuda-me a ser uma bênção. Ajuda-me a manifestar o teu poder à minha volta. Ajuda-me a anunciar que não há poder maior que o teu, que não há grandeza maior que a do Senhor, e que a porta está aberta para sair em liberdade. Que Jesus proclamou a abertura da prisão aos presos, que proclamou que os olhos dos cegos se abrem, que proclamou a cura, o livramento, a vitória, que proclamou àqueles que estavam tristes e oprimidos em cinzas a cantarem um cântico novo de alegria, de júbilo, que o Senhor veio para que aqueles que estavam oprimidos ficassem sarados, curados e livres de todo o mal. Hoje expulso em nome de Jesus qualquer mal, qualquer opressão. Ordeno que desaparece todo o sintoma da enfermidade. Ordeno que sai esse mal que está condenado a desaparecer, que está condenado a desaparecer. Ordeno agora em nome de Jesus que toda a enfermidade e doença, não só aqui na igreja, mas em todo lugar onde chegar a minha voz, chega o poder de Deus para sarar, para curar, para livrar, para transformar, para fazer desaparecer esses sintomas. Ordeno que saiam esses sintomas e desapareça essa opressão, que fica livre na presença e na glória de Deus. Que o Senhor te abençoa com sua grandeza, com seu poder e te transforma agora mesmo, em nome de Jesus. Veja alguém ser sarado de tumores, de papos no corpo, que estavam no interior e alguns no exterior. Ser tudo sarado. Essas raízes secam, esse mal seca e desaparece. Vejo esses papos, esses crescidos no corpo a desaparecerem totalmente. O poder de Deus a operar. Vejo um anjo de Deus a operar alguém na sua coluna, a hérnias que ali estavam, que desaparecem totalmente, completamente, não tendo mais dores nenhumas. Davam dores nas ancas, dores nas costas, dores nas pernas. Alguém que não conseguia dormir de noite com essas dores, desaparece tudo, não tinha posição para pôr a sua perna, para colocar a sua perna. Essa inflamação toda desaparece. Tudo isso seca e desaparece. O revestimento dos nervos é restaurado. Dou graças a Deus por essa cura.
Dou graças a Deus por essa vitória. Dou graças a Deus por alguém ser sarado do seu aparelho digestivo, úlceras saradas, dores no estômago, dores nos intestinos sarados. Dou graças a Deus daquele bebê ser sarado completamente. Dou graças a Deus agora, de ele estar totalmente livre, curado, sarado e livre. Que o poder de Deus opera cura. E essas noites que não dormem, esses sofrimento e desassossego, todo ele desaparece. Também do espírito que o atormentava, eu expulso em nome de Jesus. Ordeno que seja separado e expulso daquela casa, esteja a presença de Deus e o poder de Deus na casa toda, de cima a baixo, tudo isso. Não há lugar nenhum aí para esse diabo, mas te repreendo em nome de Jesus. Ora em nome de Jesus, de cura contra a depressão, contra insônias, de cura contra a instabilidade interior e as angústias na alma, de ser sarado completamente, de dores e mal-estar, de perda de força no seu corpo, desaparecer tudo isso em nome de Jesus. Das consequências da depressão fisicamente, que trouxe desalento, desânimo, quebra das suas forças, falta de vontade de viver, desistência. Eu repreendo a isso tudo em nome de Jesus. Ordeno o poder de Deus como um fogo a queimar no teu coração, levantando-te e abençoando-te. Recebe em nome de Jesus. Levante suas mãos e diga: recebo em nome de Jesus. Dores nas articulações, dores ao caminhar, dores nos pés, dores nos joelhos, dores nas cartilagens que estavam desgastadas e quebradas. Deus põe cartilagens novas e faz sarar tudo e faz desaparecer tudo. Toda dor e mal-estar nas ancas, nos joelhos, desaparece tudo em nome de Jesus. Repreende esse mal fora. Ordeno que saia e desaparece na respiração, no aparelho respiratório, sarado, curado, os brônquios limpos. Expulsa em nome de Jesus como um fogo, queima. A raiz faz desaparecer todo o sofrimento, toda a dor, toda a doença. Agora diga comigo, nós concordamos aqui na igreja que em todo lugar onde colocar as suas mãos, aqui ou longe, nas casas onde estiverem, ouvir esta palavra, receba poder de Deus para ser sarado. Desapareça todo o sintoma, toda a dor e mal-estar, sai e desaparece agora. E a situação vai acontecer como você disser. Você diz que está sarado, que está livre, que está curado, que o ambiente é mudado completamente, que quem não dormia vai dormir tranquilamente toda a noite, que nada das opressões que ali estavam podem continuar, mas está proibido de continuar. Expulsa em nome de Jesus. Ordeno que sai e desaparece toda a opressão em nome de Jesus. Declara essa vitória com a sua fé. Nós ordenamos contra Satanás. Deus está sentado em seu trono e espera que os seus filhos tenham fé nele para proclamar a vitória de Deus, para proclamar o poder de Deus, para declarar a bênção de Deus, para declarar a vitória que Cristo trouxe. Jesus disse que nós continuamos as obras que Ele iniciou, que damos continuidade ao seu poder sobre essa terra, que somos bênção na mão de Deus, cooperadores de Deus. Assim nos ajuda o Senhor todos os dias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Receive and I say, o Salmo 37, versículo 19. Há um motivo de oração que nós temos que orar todos contra a crise, contra dificuldades financeiras, contra a opressão financeira, que o mundo inteiro está a falar disso. Os técnicos todos, os economistas, toda a gente está preocupado com os meses que vêm para a frente, o que é que vai acontecer. Oramos com antecedência, com antecipação de que nos vai passar ao lado completamente tudo isso. Em nome de Jesus, que nada nos faltará. Diga isso comigo, nada nos faltará. Que Deus abre portas de resposta e solução. Diga comigo então, Salmo 37, versículo 19. Não serão envergonhados no dia do mal e nos dias de fome se fartarão. Mesmo em tempos de crise, agora nós não dizemos tempos de fome, dizemos tempos de crise, haverá abundância. A tradução que eu tenho diz: nos dias de fome terão abundância. Mesmo em tempos de fome, em tempos de crise, em tempos difíceis, há abundância. Então diga isso comigo. Assim como o vírus não entrou em ninguém, também o segundo vírus do medo e da economia não vai entrar
na vida dos filhos de Deus. Deus abre portas, faz aparecer respostas, faz aparecer soluções. Deus supre toda a necessidade. Assim eu declaro em nome de Jesus. E prepare a sua oferta para entregar. Aqueles que estão nas suas casas podem entregá-lo através de transferências ou de outros meios. Podemos fazê-lo para a glória de Deus. Os irmãos podem sentar, preparar a sua oferta. Enquanto isso, eu peço ao pastor Josué para adorar ao Senhor conosco nesse salmo, como eu pedi, em nome de Jesus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor. Para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu. É para o seu louvor. Amém. Tenha a gentileza de ficar de pé. Vamos orar juntos. E é comigo em nome de Jesus.